Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamilk. Vamos hoje falar sobre conceitos importantes da gramática. No meu outro vídeo eu falei sobre o que é morfologia. Neste vídeo eu vou explicar para você o que é sintaxe. Sintaxe, e é assim que se fala, não é sintaxe. Sintaxe no máximo seria sindicato do táxi. É sintaxe a pronúncia. Hoje você vai entender o que é a sintaxe e quais são as suas divisões no momento de fazer análise sintática. Antes de eu começar, eu vou pedir encarecidamente, clica aqui do lado, faz a inscrição e já ative as notificações para você não perder nada do canal. Beleza? Vamos começar então. Definição aqui, ó. Vou falar para vocês então hoje o que é sintaxe. A sintaxe é um fenômeno que acontece em praticamente todas as línguas que possuem uma estruturação. É uma parte da gramática que vai se preocupar com as funções. Preocupação, então, com a função das palavras. Enquanto na morfologia a preocupação é com a classificação das palavras, bem como com a sua estruturação, aqui a preocupação é com a função e não com a função de qualquer forma. É sempre com a função em relação ao período. Pablão, eu não sei o que é período. Eu posso te explicar. O período é compreendido entre a letra maiúscula e o sinal de pontuação, que na maior parte das vezes é o ponto final, beleza? Da letra maiúscula a um ponto final, ou uma exclamação, ou uma interrogação, certo? Então, no momento em que você encerra o período, é o momento daquele sinal de pontuação. Joia! Agora, quando nós estudamos a sintaxe, nós temos que saber que existem pelo menos dois períodos. Quando eu trabalho com a noção de período dentro do meu curso, o Método Jamilk, cujo link você encontra aqui na descrição, eu falo sobre 4 tipos de período. Eu vou colocar todos os nomes aqui, mas não se preocupe se você não conhecer algum deles. Nós temos o chamado período simples, nós temos o chamado período composto, nós temos o chamado período misto, e também temos outro que é chamado de período complexo, beleza? Essas definições, além de vocês encontrarem dentro do Método Jamilk, vocês encontram no meu livro, que é o Português Sistematizado. O que significa cada um desses nomes? O período simples é aquele que tem uma constituição simples, ou seja, ele possui apenas uma oração. Ô Pablo, mas eu não sei o que é uma oração. Então fica sossegado, porque você vai descobrir a definição de oração na minha aula sobre frase, oração e período, em que eu faço uma distinção entre esses 3 termos, tá? Mas para você saber, de uma maneira bem discreta, oração é a frase que se organiza em torno de uma forma verbal. O período composto é aquele que vai possuir mais de uma oração. Certo? Então, pelo menos 2 orações. No período simples, essa oração que fica sozinha se chama oração absoluta, tá? Porque ela está ali sozinha, plena, absoluta. Quando você tem período composto, você tem uma oração principal e uma subordinada, se esse período for composto por subordinação, ou você vai ter orações coordenadas, se o período for composto por coordenação. Então, eu já vou abrir uma seta aqui para poder explicar isso. No período misto, o que é que você tem? Olha que coisa interessante. Você tem mais de um processo de composição. Então, como aqui eu falei de 2, coordenação e subordinação, no período misto, você tem que ter os 2 ao mesmo tempo. Perfeito? Isso é um período misto. E o período complexo é aquele em que você tem uma constituição complexa. Por quê? Porque dentro dos períodos você tem sentenças intercaladas, certo? Você tem sentenças intercaladas.
o que exige um pouco mais do analista quando vai lidar com esses conceitos. Muito bem. O que é que nós estudamos quando estamos falando de sintaxe? Por exemplo, quando você está aqui, no período simples, vamos pensar aqui, sintaxe do período simples. Você, inicialmente, tem que estudar quais são os chamados termos, os termos da oração. Para quê, Pablo? Para você saber quais elementos constituem, quais são capazes de constituir uma oração. Então nós temos três naturezas de termos. Você tem os termos essenciais, nós temos aqui os termos integrantes, e nós temos, para a letra C, os termos que são acessórios. Beleza? Essenciais, integrantes e acessórios. Para você se recordar, os essenciais, sujeito e predicado. Os integrantes são aqueles que estão associados aos essenciais. Por exemplo, os complementos verbais, o complemento nominal, o agente da passiva e o predicativo do sujeito. Já os acessórios são aqueles que vão mexer com a informação presente na oração. Então, você vai ter aí adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto vocativo e o predicativo do objeto, certo? Então, quando nós estamos fazendo análise sintática do período simples, nós pegamos uma oração e tentamos descobrir o que é que existe ali dentro em relação à função. Por exemplo, o menino comprou uma bola. Olha só como é uma coisa interessante. Se a análise fosse morfológica, como eu já expliquei em outro vídeo, você diria artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Mas não é isso que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos analisar os grupos aqui dentro para descobrir que função eles desempenham. Então eu tenho um grupo que é o menino, outro grupo uma bola e eu tenho um outro grupo que é comprou. Correto? Eu posso dividir esses grupos de outras maneiras. Por exemplo, eu posso dividir assim. O menino comprou uma bola. Quando nós fazemos essa divisão, aqui nós temos algo que se chama de sujeito, porque é o elemento a respeito do qual nós declaramos alguma coisa. Estamos falando algo sobre o menino. E aqui nós chamamos de predicado, porque nós estamos falando algo sobre o menino, e esse algo que nós falamos é um predicado. Nós poderíamos ainda fazer uma análise mais minuciosa. Eu poderia dizer que dentro desse predicado eu tenho um núcleo verbal, que é formado pelo verbo comprar, e o verbo comprar pede uma complementação nesta frase. Então, a expressão uma bola completa o sentido do verbo comprar. Nós chamamos isso de complemento verbal. Acontece que os complementos verbais possuem classificações. A classificação deste aqui é de objeto direto. Então, quando alguém diz para você a expressão uma bola é complemento do verbo comprar, tá certo. Se disserem é o objeto direto do verbo comprar, tá certo também. Tá? Então, isso aqui é o exemplo do que nós fazemos na análise sintática do período simples. Porque aqui a nossa preocupação é descobrir a função desses pequenos grupos. É claro que podemos sempre expandir essas análises quando nós vamos ao chamado período composto. Por quê? Aqui nós temos uma composição de períodos. Então, em vez de descobrirmos necessariamente os termos da oração, nós temos que começar descobrindo os chamados processos de composição. E nos processos de composição, nós vamos ter dois principais. Um chamado de coordenação e outro chamado de subordinação. Vamos entender essa diferença? Quando eu digo que uma oração é formada por um processo conhecido como coordenação, eu estou assumindo que entre as orações não existe dependência. O que você quer dizer com isso, Pablo?
Não existe dependência estrutural, dependência sintática. Quer dizer que as duas orações estão completas, elas têm sujeito e predicado perfeitamente. Uma não é sujeito da outra, não é complemento da outra, não é nada em relação à outra, elas só estão ali. Por exemplo, cheguei ao trabalho e trabalhei muito. Pronto. Eu poderia pensar, cheguei ao trabalho, uma oração completa, trabalhei muito, outra oração completa, estruturalmente falando. Isso é coordenação. Na subordinação, existe uma relação de dependência. É por isso que aqui nós temos as chamadas orações subordinadas. Perfeito? Então, quando eu digo, Pedro falou que, Pedro disse que viria à aula, Pedro disse é uma oração principal, mas ela não está completa. Porque falta eu colocar ali o que foi que ele disse. Que não viria à aula é o complemento do verbo dizer, que está na oração principal. Então é esse tipo de análise que nós fazemos quando pensamos em período composto. Lembrando que a subordinação se dá de três formas principais. Nós temos a subordinação substantiva, temos a subordinação adjetiva e a subordinação adverbial, que eu vou tratar com vocês em aulas específicas. Isso aqui é a definição daquilo que nós estudamos em análise sintática. Existem outras subdivisões da sintaxe, por exemplo, sintaxe de regência, sintaxe de concordância, sintaxe de colocação. E é claro, para cada uma delas eu tenho uma aula em específico. Curtiu este vídeo? Curtiu essa definição? É só para esclarecer o conceito para você e você poder estudar pontualmente depois cada um desses itens. Se você curtiu, deixa o like, o seu comentário, compartilhe o vídeo. Lembra de fazer inscrição aqui. Aqui embaixo existem muitas informações, vários links. Dos links para você adquirir os meus produtos das minhas lojas, camiseta, caneca, boné, avental de cozinheiro, até o link para os meus cursos. O curso de literatura, o curso de redação, o curso de língua portuguesa, os cursos temáticos por área, por questões. Fique à vontade, está no meu site, que é www.pablojamilk.com.br. Além disso, você tem o meu grupo do Telegram aqui embaixo, é só você clicar e entrar, perfeito? Então, agora eu espero que você siga os links e até a nossa próxima aula. Um grande abraço, força guerreiro!